Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Tu és uma pessoa que tens fibromialgia ou conheces alguém que tenha fibromialgia? Alguma vez te disseram que ninguém sabe qual é a causa e que não existe cura? Fica atento até ao final do vídeo porque eu vou desmistificar isso tudo e dar algumas dicas de como se pode reverter esta patologia. Boa noite, Anabela Henriques, bem-vinda. Olá, Elsa Teixeira, bem-vinda. Olá, Fátima Pedroso. Paula Pinho, bem-vindas a todas. Dona Barreto, Catarino, boa noite. Olá, Carlos Areia Silva, boa noite. Olá, Manuela Silva. Beijinhos. Hello, Marie Vogue. Olá, Rosário Salles. Olá, Luís da Fonseca. Olá, Maria de Fátima Lourenço. Boa noite, Fátima Pedroso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um live, uma aula, um treino, digamos assim. Olá, Assunção Teixeira sobre saúde natural. Bem-vindos a todos. Boa noite, Maria de Fátima Lourenço. Um abraço, Luís da Fonseca. Boa noite, Fátima Laranjeira. Bem-vinda também. Só aguardar mais uns segundos. Enquanto aguardamos mais uns segundos, se tu conheces alguém que tenha fibromialgia, são milhões de pessoas pelo mundo fora, clica neste momento no botão compartilhar para partilhar este vídeo, para que mais gente tenha acesso. Muita gente sofre deste problema. Eu lembrei-me de fazer um tema sobre isto porque eu passei por um site relacionado com esta doença e o site era só gente a lamentar-se que não consegue melhorar. Quase tudo o que estava escrito no site era pessoas a queixarem-se que não conseguem melhorar. E é de extrema importância partilhar este tipo de informações. Eu já vou dar as informações e porque é que é possível reverter e qual é a causa, que também nos dizem que que ninguém sabe qual é a causa. É uma das coisas que nos dizem. Boa noite, Josinha Santos, Susana Souza, a Fátima Pedroso diz que tens. Ok. Obrigado pela partilha. Fica atenta, que eu vou explicar a origem e como poder melhorar de forma natural, que é o mais incrível, inacreditável. Boa noite, Susana Félix. Olá, Tomané. Sejam todos muito bem-vindos. Portanto, era aquilo que eu estava a sugerir. Cliquem no botãozinho compartilhar. Mais gente precisa de ouvir estas informações que as pessoas desconhecem. E realmente é inacreditável como é que uma doença como esta, que desde os anos 50 que está catalogada a origem dela, porque é que existe esta doença, e continuam-nos a dizer que não existe, que não se sabe bem a causa e que não se sabe qual é a cura. Mas isto está catalogado dos anos 50, desde os anos 50, 1950 e qualquer coisa. Está bem? Estive a ver um treino com um dos médicos que catalogou mais de 900 doenças. E uma delas é esta. Boa noite, Carla Santos. Boa noite, Sana Sousa. Olá, João Lóia. Olá, Mário Mineiro. Bem-vindos. Boa noite. Então vamos lá começar, para que o vídeo também não fique muito longo. Então, é assim. Primeiro que tudo, para quem não tem a doença, para quem não sabe o que é, provavelmente só ouviu o nome, não tem bem a noção do que é. Então é assim, a fibromialgia é uma doença que é categorizada, basicamente, resumindo, é inflamação no corpo todo. As pessoas têm muitas dores, rigidez no corpo, são os sintomas mais comuns, cansaço constante, nevoeiro cerebral, falta de memória. São as coisas mais comuns, os sintomas mais comuns são estes. Muitas vezes as pessoas têm estes sintomas e os médicos não conseguem dizer o que é e às vezes dizem que é esta doença, sem saber. Pronto. Uma das coisas que os médicos também costumam dizer é que isto é de origem, é uma doença do sistema nervoso. E eu também já vou desmistificar um bocadinho isso. Isso também não está certo, mas não está totalmente certo. Existem mais de 25 milhões de pessoas no mundo com esta doença.
Mas, desde 1950 e troca ao passo, dos anos 50, não consegui detectar o ano correto, a fibromialgia foi catalogada como uma doença de deficiência de nutrientes nos músculos, devido a uma resposta autoimune. É uma doença do sistema imunitário, que é o que os nossos médicos nos dizem, está correto. O stress, que é o que nos dizem que é a causa que faz esta cascata de sintomas acontecerem, também tem o seu fator, obviamente. A parte emocional implica, afeta a nossa saúde toda, descontrola o sistema hormonal e também aqui na fibromialgia também é uma das causas. Mas está catalogado que é falta de nutrientes, vitaminas e minerais. Porque é que isto acontece? Como vocês já me ouviram aqui dizer, todas as doenças autoimunes começam, como a fibromialgia, é uma delas, começam no intestino, que foi destruído ao longo dos anos com várias coisas, uma delas chamada, uma proteína chamada glúten, que ninguém faz a digestão a 100%, mas que as pessoas comem diariamente, muitas vezes ao dia, até algumas pessoas. Tá? E não é só o glúten, pois há a quantidade de químicos que nos põem na comida, que nós não vimos, herbicidas, pesticidas, corantes, conservantes, hormonas, antibióticos, este tipo de coisas. Tudo isto vai destruindo a flora intestinal, as paredes do intestino. E o que é que acontece numa doença autoimune? A comida é feita à digestão no estômago, passa para o intestino e depois chega ao intestino e existem umas vilosidades intestinais que a função delas é separar o que o corpo não precisa, manda para fora. E aproveitar as vitaminas, os aminoácidos, os minerais, etc., para dentro da corrente sanguínea. Como o intestino foi estragado, tem buracos maiores que o que devia, estes buracos que eu estou a falar são microscópicos, mas se os buracos são maiores que o que deviam, e nós estamos a comer coisas que não são bem feitas a digestão, o que é que acontece? O intestino manda para dentro da corrente sanguínea coisas que não estão, por exemplo, proteína, por exemplo, glúten, que não está bem digerido, e manda para dentro da corrente sanguínea. O nosso sistema imune, esta máquina maravilhosa, milagrosa que nós temos, detecta uma coisa estranha e não sabe o que é que há de fazer com ela. E então é assim que se forma uma doença autoimune. Acaba por o nosso corpo ataca-nos em vez de nos proteger. Tá? Porque são grandes quantidades, porque o intestino foi destruído com estas coisas que eu acabei de falar. Tá? Isto é a causa. Esta é a causa de qualquer doença autoimune. Não é só esta. É qualquer uma. Se nós falarmos, por exemplo, de lúpus, o médico que eu tive a ouvir hoje, eu tive a ouvir 3, mas um dos que estava a falar sobre isto, ele diz que o lúpus é como se fosse um primo da fibromialgia. E a origem é a mesma. É o intestino que está destruído e que deixa passar para a corrente sanguínea coisas que não devia. Tá? É isto que acontece. Esta é a causa. Então, alguma vez vocês foram ao médico, quem tem esta doença? Alguma vez o vosso médico vos explicou isto? Não, porque eles não foram treinados nisto. Eles foram treinados para detectar doenças, dar-lhes nomes e depois receitar medicamentos para os sintomas, não para a causa da doença. E o que é que acontece quando uma pessoa com este problema, ou com outro, mas agora estamos a falar da fibromialgia, o que é que acontece? Os médicos dizem-nos que é uma doença do sistema imunitário, está correto. Dizem-nos que a origem é o stress, que não é totalmente verdade, porque a origem de todas as doenças é falta de nutrientes, da maior parte das doenças, mais de 90%, é sempre falta de nutrientes, excesso de toxinas e controle de emoções, ou aquilo que nós chamamos stress emocional. São estas 3 coisas que, se tiverem equilíbrio, nós temos saúde. Quando estão desequilibradas, nós temos doenças. Tá? É assim que funciona a nossa biologia. São estas 3 coisas, as coisas principais.
Claro que há aqui uma parte do Sol, do planeta, da Terra, de uma série de energias que a gente não vê, que faz parte, que faz o nosso corpo também funcionar bem, o magnetismo terrestre, o Sol, há aqui uma série de coisas no planeta que nos ajudam a equilibrar o resto, tá? Mas isto são estas três coisas que fazem a nossa saúde. A nossa saúde ou a nossa doença, que é o que acontece hoje em dia, que andamos todos desequilibrados. Porque temos falta de nutrientes, excesso de toxinas e a parte emocional, muitos de nós têm dificuldade em controlar também. Tá? Pronto, era aqui que eu queria explicar. Quem já segue os meus vídeos costuma ouvir-me falar disto, porque é sempre assim para tudo. Agora, quando uma pessoa vai ao médico e é detectado fibromialgia, o que é que os médicos recomendam? Primeiro, não explicam isto como eu explico. Por isso é que as pessoas costumam dizer que eu devia ir para médico. Mas eu já disse que não quero ser médico. Eu sou apaixonado por esta área. Não quero ser. Primeira coisa que eu posso recomendar é... Porque quando alguém vai ao médico e é detectado este problema, ou é dado este nome à doença, aquilo que acontece é... Primeiro medicamento que é receitado é um medicamento para as dores. Tá? Depois é receitado um medicamento para os espasmos musculares. Depois a pessoa fica com problemas de estômago por causa dos medicamentos e é receitado um antiácido, por exemplo, para o estômago. Depois a pessoa deixa de conseguir dormir à noite, ou já não dormia, né? Depende do estado em que estiver a doença, ou tem dificuldade em dormir, e depois passa a tomar um comprimido para dormir. Depois o sistema nervoso fica todo alterado e é recomendado um antidepressivo. Já vou com 5. Depois a pessoa está cada vez mais doente, começa a ter problemas, por exemplo, de tensão arterial, que é uma causa também dos efeitos secundários dos outros medicamentos, deste cocktail de medicamentos, e é receitado um medicamento para a tensão arterial. Já vou com 6. E vou parar por aqui, né? Não vale a pena estar... Acho que já perceberam. É isto que acontece. Ou seja, a pessoa fica cada vez mais doente, mais intoxicada. Porque os medicamentos não é uma coisa biológica, são químicos. E isto vai destabilizar ainda mais, vai desregular a resposta biológica natural que o nosso corpo tem, que é querer curar-se a toda a hora. O nosso corpo está sempre a querer. Não tem o material necessário para fazer isso. Está bem? Portanto, esta é a solução que os nossos médicos nos dão, que, infelizmente, não resulta muito. As pessoas são de cada vez piores, geralmente. Agora, existem alternativas naturais para reverter a fibromialgia, que é o que eu vou falar a seguir. Mas, primeiro que tudo, se estiverem a gostar, coloquem coraçõezinhos, que eu gosto de coraçõezinhos, está bem? Obrigado. Muitos coraçõezinhos. Se vocês conhecem alguém com esta doença, partilhem com essa pessoa em privado ou partilhem no mural, porque mais gente precisa de ouvir estas coisas. Isto não é ensinado nos consultórios médicos, isto não é ensinado na televisão, e isto são factos. Isto são factos. Eu fui buscar esta informação a 3 médicos, que fui confirmar se todos eles tinham a mesma opinião em relação a isto. E todos eles falaram exatamente a mesma coisa, cada um à sua maneira, mas cada um à sua maneira. Eu já vou a seguir dar as recomendações de quem tem esta doença, o que é que pode fazer de forma natural para reverter o problema. E acreditem, eu comecei nesta área há 21 anos atrás e não me lembro se foi no primeiro ano ou no segundo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desta doença, porque conhecia uma pessoa com esta doença que melhorou, que deixou de ter sintomas, deixou de ter problemas, nunca mais teve problemas, nunca mais tomou medicamentos. Foi a primeira vez que eu vi e que conheci alguém com esta doença. Mas vi que realmente era possível reverter a 100%. Hoje eu estou aqui a dar os factos científicos. Isto está catalogado desde os anos 50, que é uma deficiência de nutrientes que afetam os músculos. É só isso. Eu já vou falar de alguns e dizer quais são as soluções, o que é que nós podemos fazer de forma natural para reverter este problema. Portanto, obrigado a todos os que puseram os corações, os que partilharam também. Eu vou só aqui tentar, isto às vezes não consigo bem, muita gente que chegou depois.
Deixa-me aqui ver se eu consigo ver. Acho que já tinha visto estes. Olá Maria Barroso, Carla Garcês, Mário Correia, Maria Pinto, Cleo Alves. Boa noite a todos. Boa noite Maria Pinto, boa noite Cleo. Vitor Silva, Ana Siebra, bem-vinda. Bernadette Matias, olá. José Gomes, Nuno Mendes, Patrícia Fonseca, Vandinha Bacelar, Rosário Januário, olá outra vez. Olá Vandinha, boa noite. Francisco Mendes, bem-vindos a todos. Olá Maria Cristina, Carla Santos, boa noite. Olá José Luís, bem-vindo a todos. Tá? Portanto, já temos aqui a causa, já temos aqui que existe, apesar de nos dizerem que ninguém sabe a origem, existe catalogado que a origem é deficiência de nutrientes que afetam os músculos, isto está catalogado, mas ninguém nos diz, pelo menos eu nunca ouvi ninguém dizer-me que o médico tinha dito isto. E então agora eu vou falar quais são, se eu tivesse esta doença, o que é que eu faria? Primeira coisa, eu ia a um médico de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. Porquê? Porque, por exemplo, com a acupuntura é possível acelerar o processo de cura. Esta é uma das coisas. Havia outro tipo de médico que eu ia procurar, que é um quiropata. Se existem problemas nos músculos, existem problemas de postura no corpo e o quiropata vai pôr o esqueleto todo no sítio e o esqueleto, se estiver no sítio, a tendência para o corpo se curar é mais rápida também. Está bem? Seriam as duas primeiras coisas que eu faria, seriam estas. Agora, é possível obter alívio da fibromialgia em 24 horas apenas. Ok? Portanto, se tiver aqui alguém com fibromialgia, se quiser, eu consigo-lhe mostrar pessoas, aqui no Facebook até, consigo mostrar pessoas que melhoraram deste problema e de muitos. Né? Às vezes a fibromialgia não é o único problema que a pessoa tem. São muitos. Começam a aparecer muitos problemas. Não é só a fibromialgia. Muita gente tem a fibromialgia e outras doenças. Não é só uma. Pronto. E eu tenho várias pessoas, que vocês podem ver se quiserem, que melhoraram. É só mandarem uma mensagem a dizer que querem ver. Está bem? Mas eu vou então dar quais são, neste momento, o que é que uma pessoa pode fazer para desinflamar o corpo, para começar o processo de cura da fibromialgia de forma natural. Primeira coisa a mudar, as primeiras coisas devem ir a um destes médicos, ou aos dois, vai ajudar também. Em termos daquilo que nós podemos fazer todos os dias em casa, nós temos que fazer uma dieta anti-inflamatória. Está bem? Se nós temos com o corpo inflamado, nós temos que o desinflamar. E isso, os alimentos, há alimentos inflamatórios e há alimentos anti-inflamatórios. Tá? Porque é preciso reparar os tecidos que estão estragados. Tá? Então, quais são as melhores comidas para a fibromialgia? Comida número 1. Não é bem uma comida, é um nutriente. Mas já vou falar quais são as comidas. Cologénio. O cologénio é uma das coisas que nós mais precisamos para tudo o que são tecidos, ligamentos, músculos e cartilagens. O nosso corpo usa muito cologénio. Não me lembro agora a percentagem, penso que é 25% ou 30% pelo menos do nosso corpo é cologénio. Tá? Portanto, ao nós ingerirmos alimentos que tenham ricos em cologénio, nós estamos a reduzir as inflamações e estamos a ajudar a reparar os tecidos danificados. Está bem? Quais são os 2 alimentos que eu posso recomendar? Número 1, sopa de ossos. Ok? Sempre que vocês me ouvirem falar de alguma doença específica, vão ver que eu falo sempre deste. Seja qual for a doença. Sopa de ossos ou caldo de ossos. Os nossos antepassados tinham este hábito e nós deixámos de ter. Eu já fiz um vídeo a falar só sobre isto. É só ir a um talho, pedir uns ossos e fazer um caldo de ossos. Tá? Vão aqui à internet e vejam como é que se faz um caldo de ossos. Ou perguntem-me. Ou vejam o vídeo que eu fiz, que é mais fácil até. Alimento número 2. Ovos. Ovos. Os ovos, o ovo é considerado o segundo alimento melhor do mundo. Ovo. O ovo tem todos os nutrientes, menos vitamina C. Melhor que o ovo, só existe um alimento. Chama-se leite materno. Não existe mais nenhum.
Isto é dito pelos médicos que trabalham nesta área, como é óbvio, né? E pelos cientistas. Isto é considerado. Portanto, e os ovos são muito ricos em colagênio também. Tá? São os 2 alimentos com mais colagênio que vocês devem ingerir todos os dias. Grandes quantidades. Tá? 4, 6, 8 ovos, 10 ovos. Se não tiverem nenhum problema de alergia aos ovos. Há quem tenha também. Tá? Claro que cada corpo é um corpo. Mas muitos ovos e muito caldo de ossos. Está bem? Para aumentar os níveis de colagênio, não só, que tem lá outras coisas boas. Tá? Segundo tipo de comidas. Comidas ricas em ômega 3. Ômega 3. Que são uma das gorduras essenciais que nós temos mais falta hoje em dia. Quais são os alimentos que nós podemos ir buscar bastante ômega 3? Temos salmão selvagem. Tá? Não comprem salmão, nem comprem peixe nenhum, aliás, da aquacultura. Tá? Selvagem. Salmão capturado no mar. Outro peixe muito rico em ômega 3 é o halibute. A gente conhece o halibute de uma pomada muito famosa que dava a publicidade na televisão para as assaduras dos bebés e mais não sei o quê. Também tem lá essa gordura deste peixe, que é ômega 3. A parte gorda das carnes, a parte mais gorda é o fígado. As iscas, aquilo que nós chamamos vulgarmente aqui em Portugal, as iscas. Que é uma coisa que eu, só se for muito bem temperada, que eu consigo comer. Mas é onde nós vamos buscar muitos nutrientes, muitos mesmo, e esta gordura boa também. E depois, em termos de frutos secos e sementes, as que têm mais ômega 3 são as sementes de chia, as de linhaça e frutos secos é as nozes. Tá? Estes são os que têm mais ômega 3. E quem tem o corpo inflamado precisa de grandes quantidades de ômega 3 para desinflamar. Tá? Comer muitos legumes verdes. Tudo o que é verde tem muitos minerais, que é o que nós precisamos, e muita clorofila, que ajuda o corpo a mandar para fora as toxinas, que é uma das causas de todas as doenças também hoje em dia. Excesso de toxinas, porque a gente respira toxinas, mete toxinas na pele, come toxinas e estamos todos intoxicados, envenenados. E isso acidifica o corpo e vai dar origem às doenças. Tá? Nós temos que comer muitos legumes verdes e bagas ricas em antioxidantes. Bagas, o que é que são bagas? Mirtilhos, por exemplo. Frutas ricas em antioxidantes. As bagas são as que têm mais. Tudo que é bagazinhas tipo mirtilho, coisinhas pequeninas, são muito ricas em antioxidantes. E é exatamente grandes quantidades de antioxidantes que são necessários, porque os antioxidantes, uma das coisas que fazem é a função anti-inflamatória. Tá? O maior anti-inflamatório da natureza é o açafrão da terra, que é outra coisa que se deve adicionar diariamente na comida, por exemplo. Ou tomar até suplementos. Tá? Outra coisa que vai ajudar, outro tipo de alimentos que vai ajudar a reparar a origem do problema, que está no intestino, é alimentos ricos em bactérias chamadas probióticos. Os mais fáceis de deixar aqui em Portugal é o kéfir e a kombucha. Tá? São bebidas fermentadas. O kéfir faz iogurte, por exemplo. E a kombucha faz tipo uma bebida cheia destas bactérias que são necessárias para que o corpo comece a funcionar bem. Tá? Por exemplo, os pickles também é bom, desde que não tenham sulfitos. E depois, como o Mário Mineiro está a dizer, e obrigado, pode-se utilizar um bocadinho de pimenta preta com o açafrão, porque o açafrão é muito mais bem absorvido. 20 vezes mais bem absorvido com um bocadinho de pimenta preta. Tá? Isto convém que seja biológico, porque senão não tem qualidade nenhuma. A comida já não traz quase nada de bom. Se a gente vai comprar coisas a pensar que está a fazer bem,
A gente não vê o que é que lá está dentro. Vocês compram um açafrão, não vê o que é que lá está dentro. Vocês compram uma maçã, não vê o que é que lá está dentro. Sabem lá se tem muitos químicos, se tem muitas vitaminas. Vocês não sabem, não se vê. Tá? Mas os biológicos têm, pelo menos, têm menos químicos. Já não é mau. Não é? É uma das coisas que tem. Tá? Estes são os alimentos mais... é o tipo de dieta que a pessoa tem que comer mais. Se a origem do problema está de destruição do intestino, está na ingestão de glúten, na ingestão de alimentos inflamatórios, quais são os alimentos inflamatórios? É tudo o que tem trigo, tem o que é o glúten, a proteína que ninguém faz a digestão, que as pessoas comem muito pão e massa, por exemplo. Convém não comer nenhuma, obviamente. Se é isso que foi isso que é o problema principal que destrói o intestino, convém não comer nenhuma. Agora, alimentos com leite. Leite é inflamatório. Se a gente vai comer alguma coisa com leite, vai inflamar o corpo mais. Não convém. O açúcar é inflamatório. Se a gente vai comer coisas com açúcar, vai inflamar o corpo ainda mais e o açúcar rouba nutrientes ao corpo. Portanto, a gente já tem poucos. Se a gente vai ingerir estes alimentos, ainda ficamos com menos. Tá? É tudo coisas que as pessoas comem diariamente. Não é de admirar que existam este problema de hoje, a fibromialgia, como os outros problemas todos que existem. Não é de admirar. Portanto, são coisas que nos fazem mal e o que faz bem não vem lá, que é as vitaminas e os minerais e os aminoácidos, etc. E as gorduras boas. Portanto, não é de admirar. E as bactérias boas, os probióticos, também não vêm. Pronto, é isso que acontece. Portanto, em termos de comidas, são estas. E é evitar estas. E tudo o que tem químicos vem embalado, que tenha químicos, conservantes, corantes, açúcar. Que esta é que é a parte difícil. Porque a gente vai ao supermercado e vem tudo cheio de coisas que não devia. Tá? Mas pronto. Estas são as informações em termos de comida que eu queria dar também. Portanto, se estiveres a gostar do vídeo, mete coraçõezinhos. Se achares que é importante as pessoas aprenderem isto, clica no botão partilhar e partilha. E eu vou aqui só dar um bocadinho para trás para ver, porque vê se há aqui perguntas, que às vezes há. Eu ainda não terminei, eu ainda vou falar aqui de mais algumas coisas que ajuda. Ok, boa noite, Isabel Garcia. A Rosário Januário diz que é pura verdade, pois é. A Elsa Teixeira diz que ontem fiz, deve ter sido o caldo de ossos, né? Se calhar. Olá. Obrigado pelos corações, estou a ver muitos corações, vocês são uns amores, obrigado pelos corações. Olá Celeste, Mara. Olá Teresa Cardoso, Sónia Coelho, Maria Cristina. A Celeste diz que é difícil achar o peixe selvagem, continua a procurar, eu também demorei, mas encontrei. Olá Célia Marques, olá Carlos Teixeira, olá Mário Mineiro, já tinha dito, da curcuma, já falei. Olá Marquês. A Maria Cristina está aqui a falar de sementes de goji. Por exemplo, goji são umas baguinhas também pequeninas, também são muito ricas em antioxidantes. Está bem? É mais uma coisa. Mas tudo o que são bagas, frutinhas destas, são muito ricas em antioxidantes. Vitaminas e minerais que são antioxidantes. Olá Pedro Coelho, Jorge Miguel, Ana Ceiceira. Então, vamos lá então terminar. Obviamente, eu já falei de primeira vez que ouvi falar desta doença e vi uma pessoa a recuperar a 100%, mas nestes 21 anos eu já vi centenas de pessoas com esta doença a recuperarem 100%, a viver sem qualquer tipo de sintoma da doença, sem qualquer medicamento. E isso, como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Só que a comida, só mudando os hábitos da comida, vai melhorar muita coisa. Vai. Porque a gente deixa de pôr o que faz mal e começa a pôr algumas coisas que fazem melhor, o corpo começa a reequilibrar-se. Há algumas melhorias. Mas melhorias grandes, só se a pessoa usar suplementos. Então, em termos de suplementos, nós temos, como eu já expliquei, a comida hoje em dia traz 1/3
dos minerais, por exemplo, que devia trazer, do que nós precisamos diariamente. Ou seja, nós comemos, ou o nosso corpo absorve, 1/3, em média, 1/3 daquilo que a gente precisa. Portanto, temos 2/3 a menos do que precisamos. Certo? Este é que é a causa principal destes problemas todos. Então, eu vou falar só de alguns suplementos que se pode comprar em qualquer ervanária, está bem? O problema é sempre a qualidade, de saber, porque existe o primeiro suplemento que eu tenho aqui é magnésio, mas existe magnésio, vários tipos de magnésio. Existe magnésio feito em laboratório, que o corpo não absorve depois quase nada. Pronto. Existe muito produto natural, aliás, é a maioria do que existe, não tem qualidade. A gente compra, gasta o dinheiro, usa e não nota diferença nenhuma. Na maior parte das vezes é isto que acontece. Tem a ver com a qualidade, o corpo não absorve. Se for de laboratório, o corpo não absorve, está bem? E isto tudo que eu vou dizer existe feito em laboratório. Dá para fazer tudo, só que não fica com má natureza e depois o corpo não absorve. Tá? Magnésio, selênio, glucosamina, cologênio, tudo isto está em suplementos. Ômega 3, vitaminas do grupo B, B1, B6, B12, por aí. Todas, as do grupo B. Vitamina D3, que é a vitamina do sol, e probióticos. Isto é um cocktail de suplementos, tá? Estas são as principais necessidades de quem tem este problema, especificamente, tá? Tem muita falta de magnésio, de selênio, de glucosamina, de cologênio, ômega 3, vitaminas do grupo B, D3 e probióticos. Muita falta disto. Por exemplo, em relação ao ômega 3, existem milhares de suplementos de ômega 3. Existem uns a 15 euros e existem uns a 150 euros. Existem as duas coisas. Agora, não quer dizer que o mais caro seja melhor, primeiro que tudo, também. Não é isso que está em causa. Agora, o ômega 3 é uma gordura. A gordura, se apanhar luz, se apanhar oxigênio, em vez de nos ir fazer bem, fica oxidada e vai-nos fazer mal. É uma coisa sensível. É como o azeite. O azeite convém, quando a gente compra azeite, convém que ele seja em garrafa de vidro escura, por causa da luz não estragar. E também devia ter, que não tem a maioria das garrafas, uma proteçãozinha para não deixar o oxigênio entrar à medida que a gente vai usando o azeite. Deveria ter. Algumas têm, mas deveria ter uma proteção dessas. Porquê? Porque o oxigênio vai oxidando a gordura. E em vez de nos ir fazer bem, vai fazer mal. Nenhuma gordura deve ir ao lume. Já expliquei isso também. A única seria as banhas dos animais, se eles fossem saudáveis. E a única que eu uso, também já falei, é o óleo de coco. Porque é a única que aguenta altas temperaturas sem oxidar. Vai até aos 170 graus sem oxidar. Está bem? A qualquer uma das outras, em 2 minutos ao lume, já está oxidada. Tá? Agora, o ômega 3, em suplemento, vocês não sabem se ele apanhou oxigênio, vocês não sabem se apanhou luz, não sabem como é que ele foi produzido, não sabem de onde é que ele vem, não sabem se é de laboratório, se veio de peixe, se veio de sementes, se veio de frutos secos, a maior parte das vezes também não se sabe. Pronto, é uma daquelas coisas, isto tem que ter qualidade, este tipo de suplementos. Está bem? E realmente é um problema arranjar suplementos de qualidade. Portanto, se alguém precisar de ajuda para esta doença, em termos de suplementos, etc., é só clicar na minha bolinha, mandar uma mensagem, que eu terei todo o gosto em orientar. Obviamente, se vocês me perguntarem a mim, eu vou recomendar aquilo que eu uso, mas antes eu vou-vos mostrar as pessoas com este problema que melhoraram. Tá? Para vocês terem a certeza, até podem falar com as pessoas se quiserem, para vocês terem a certeza que aquilo que eu uso é uma coisa realmente boa, que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida, seja com este problema ou com outro qualquer. Tá? Mas, além disso, eu ainda queria falar de mais 2 coisas, estas são totalmente gratuitas, que vocês podem fazer. São os banhos de sal e os banhos de sol.
Alguém sabe o que é que são banhos de sal e banhos de sol? Banhos de sal é aqueles sais que se põe na banheira com água morna para nós estarmos ali uns minutos de molho. Porquê é que isso faz bem? Porque o sal tem muitos minerais, certo? E a pele também absorve. Portanto, fazer 3 vezes por semana, por exemplo, uma pessoa que tem este problema, fazer 3 vezes por semana um banho de banheira com sais, a pele vai absorver mais minerais e o corpo, o sistema imunitário vai ficar mais equilibrado. E a pessoa vai ter menos dores e vai também ajudar no processo de cura. Está bem? O processo de cura é exatamente isso. É falta de minerais, excesso de químicos e o controle da parte emocional. E o sol? Porque o sol dá-nos uma daquelas coisas que nós precisamos, chamada vitamina D3, que é super importante para várias funções do corpo. Está bem? Portanto, apanhar sol ainda é gratuito e apanhar sol é sem protetor solar. Está bem? Ao contrário do que nos foi ensinado. E o do meio-dia, o sol do meio-dia é o melhor. E o sal, convém que seja um sal grosso. Está bem? O que vocês quiserem. Sal grosso. O sal grosso tem minerais. Se for sal fino, não tem nada. Só tem sódio e cloro, que vai fazer mal. Tá? Sal grosso, banho da banheira, apanhar sol todos os dias um bocadinho. Nem que seja só na cara e nas mãos. Mas tem que ser contacto direto com o sol, não pode ser dentro do carro, nem dentro do escritório. Contacto direto, ao ar livre. Está bem? É assim que o nosso corpo produz vitamina D3. Tá? Portanto, estas eram as informações que eu tinha para hoje. Tenho aqui mais alguns alimentos. Eu já falei de alguns. Tenho aqui mais alguns alimentos, eu já falei de alguns, né? Mas vou falar dos alimentos que convém mesmo evitar, porque isto é a causa principal das nossas doenças, tá? Que são tudo o que tem trigo, cevada ou centeio. Eu vou repetir, tudo o que tem trigo, cevada ou centeio, que tem uma proteína chamada glúten, que ninguém faz a digestão a 100%, que destrói o intestino, que é aqui que começou o problema. Portanto, as pessoas comem muito, por exemplo, pão e massa. E outras coisas que às vezes a gente nem se lembra que também tem trigo lá dentro. Tá? Alimentos transgénicos. Alimentos transgénicos são alimentos que não são da natureza, que são feitos em laboratório. Hoje em dia a soja e o milho são os alimentos mais transgénicos que existem por aí. Portanto, tudo que tenha soja ou milho, a não ser que seja biológico, não ingiram. Portanto, azeite e óleos, já falei. De óleos aquecidos e azeite aquecido, já falei, substituir por óleo de coco. Tudo o que tenha açúcar, qualquer alimento que tenha açúcar, tem que ler o rótulo quando vão às compras, tem que ler o rótulo, para ver, vocês vão começar a ver que há muito poucos alimentos à venda que não levam adição de açúcar, que é uma das formas de eles nos viciarem, tá? É isso que tem que fazer. Todo o tipo de alimentos com leite animal, seja queijo magro, queijo gordo, seja o que for, queijo fresco, queijo do outro, não interessa. Iogurtes, leite, chocolates de leite, as natas, tudo o que tiver leite vai inflamar mais o corpo. Portanto, é de evitar. Aqui é que está a dificuldade, não é? Estas coisas todas. Isto é tudo aquilo que a gente gosta e que a gente come, não é? Esse aí é que é o problema. Pronto, e os produtos embalados que eu já falei, que têm corantes, conservantes, etc. Portanto, estes são os piores, que é preciso evitar. Os outros que eu falei antes são os melhores. E depois tomar suplementos de alta qualidade. Está bem? Portanto, estas eram as informações que eu tinha para hoje. Quem é que está aqui a dizer? A Adília Barros diz que é difícil. Obrigado, Adília, pela participação. É difícil encontrar a maior parte das coisas boas. Eu entendo também isso, Adília. Eu entendo. Realmente não é muito fácil. Realmente não é muito fácil. Mas é por isso que nós estamos doentes. Mas não é impossível. É difícil fugir a tudo, sem dúvida. É muito difícil. Mas é possível reduzir algumas coisas. Porque eu consigo, se eu consigo, mas eu ando focado nisso. Há muita coisa que eu vou comprar ao mercado, em vez de comprar nos supermercados. Como frutas, alfaces, legumes. Vou comprar aos pequenos produtores,
alguns deles nem me põem químico nenhum. São pessoas que produzem para a família, para eles comerem, e que aquilo que sobra eles vendem ao sábado de manhã aqui no mercado da minha cidade. Está bem, Adília? Essa é uma das coisas que eu faço. É onde eu compro ovos, é onde eu compro legumes, é onde eu compro frutas. É onde eu faço mais este tipo de compras. Carne, cada vez compro menos, mas quando compro também é num talho. Nota-se um bocadinho de diferença o sabor para uma carne de um supermercado, por exemplo. Eu sei que não é fácil. Tá? Coisas como especiarias, açafrão, pimenta preta, pimenta caiena, que eu também uso, orégãos, salsa, manjericão, sei lá, tudo que são especiarias para dar gosto à comida, cravinho, etc. Eu compro tudo biológico. São coisas que duram muito tempo e que vale a pena fazer isso. O sal, eu compro sal rosa dos Himalaias. Compro numa ervanária. Tá? Agora, em termos de suplementos, é mais difícil. Até eu que tenho experiência, eu aqui há uns meses atrás, há muitos meses, já foi há um ano, se calhar já, muitos meses, eu como tenho um problema gastrointestinal, eu percebi que tinha que tomar probióticos para o meu intestino curar mais depressa, porque eu também andei a fazer essas asneiras que eu acabei de explicar hoje, né? Andei a comer glúten e açúcares e outras coisas que eu andei a fazer a vida toda, porque também não sabia, né? Ou sabia, mas não quis dar atenção, achava que não precisava. E para reequilibrar o meu corpo, eu também tive que tomar probióticos. Eu, antes de achar uma marca boa, que eu notei alguma diferença no meu corpo, eu tomei, eu já nem sei quantas, mas eu experimentei muitas, de vários preços diferentes, de várias marcas diferentes, até achar uma. Porque é muito difícil realmente. Tá? É muito difícil de perceber se são bons ou não. É comida e os suplementos é igual. Por isso é que eu gosto de suplementos, como aquele que eu uso agora, em que as pessoas usam no primeiro dia, já estão a dizer que sentem diferenças no primeiro dia. Por isso é que eu uso estes. Eu não me interessa sequer o preço. É só o uso de alta qualidade. É isso que eu faço. Eu prefiro pagar mas sentir diferença. Não estar a pagar e não sentir diferença nenhuma, não é? Estar a gastar dinheiro para não sentir nada, não vale a pena. Está bem, Adília? Eu percebo. Não sei se a Adília tem algum problema, se não, se quiser, converse comigo em privado, a gente conversamos os dois um bocadinho. Em poucos minutos eu consigo, uma conversa curta, eu consigo detectar algumas das coisas que pode fazer para melhorar, dar-lhe algumas dicas para ir às compras até, ou até mesmo de suplementos, se quiser também, etc. Está bem? Se quiser, com todo o gosto. É só mandar uma mensagem. Não sei se alguém... A Celeste diz que tem que ir ao Bolhão do Porto à procura do peixe selvagem. Tá? Olá, muita gente que chegou. Paulo Muro, Cláudio Silva, Luís Matos, Maria José Toledo. Olá, Sofia, Eusébio. Olá, Paulo Varela, Maria José Toledo, Luís Matos. Pronto, não há mais perguntas. Também se houver eu respondo depois, está bem? Portanto, resumindo, factual, a origem da doença é falta de nutrientes nos músculos. A origem da fibromialgia, falta de nutrientes dos músculos, está registado, catalogado desde os anos 50. É possível reverter a 100%, eu já ajudei pessoas a reverter a 100%, e consigo-vos mostrar essas pessoas, vocês podem conhecer até essas pessoas, falar com elas, se quiserem, que reverteram esta doença a 100%. Basta falarem comigo, mandarem uma mensagem que eu oriento, para vocês fazerem isso. A dieta tem que ser uma dieta anti-inflamatória, portanto, os alimentos que ajudam a desinflamar o corpo, ricos em colagênio, em magnésio, em selênio, ômega 3, vitaminas, portanto, tem que ser uma alimentação rica nestas coisas e fraca em tudo o que vai oxidar mais o corpo, que vai inflamar o corpo, como produtos com leite, açúcar, óleos aquecidos, alimentos transgénicos ou tudo o que tem trigo, cevada ou centeio, tá? E corantes e conservantes e químicos em produtos embalados são as coisas que a gente tem que evitar. Portanto, espero que tenham gostado do treino de hoje. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um tema aqui no Facebook. Portanto, obrigado a todos os que fizeram coraçõezinhos, obrigado a todos que fizeram comentários e participaram.
Obrigado a todos por os que partilharam também, que é muito importante, é uma das coisas mais importantes, é fazer chegar estas mensagens a outras pessoas, porque as pessoas não desconhecem, isto não passa na televisão, e muita gente anda cada vez mais intoxicada de medicamentos sem resolver nada. Há anos, eu conheço pessoas que tomam medicamentos há 20 anos para este problema e para outros que vão aparecendo, não é? São muitos, e não conseguem resolver o problema. Mas existem alternativas, eu já vi, já ajudei. Existem os médicos desta área natural, é isso que eles fazem. Eu aprendo com eles a origem da doença, como reverter o processo para que a doença também desapareça da mesma forma que apareceu. Portanto, beijinhos, abraços, até amanhã, bem-aja a todos e obrigado a todos pela vossa participação. Tchau, tchau.